Daremos início à leitura no verso 8. Glória ao Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, irmãos. Neemias atendia ao rei que há estudiosos que proclamam que ele servia ao marido da rainha Esther. Eles eram o mesmo tempo e o mesmo império, e um rei que tem o mesmo nome. 40 anos do reinado de Artaxerxes, que é em algumas traduções o Assuero. O irmão de Neemias trouxe para ele notícias do que estava acontecendo em Jerusalém, que o povo não estava bem, que a cidade estava ainda destruída. E esse homem que assistia ao rei, uns dizem que ele era copeiro, outros que era eunuco, mas tinha confiança do rei. Ele se entristeceu muito, e ele por muito tempo ele orou e jejuou. E chegou o tempo de ele servir o rei dos afazeres do dia, e em virtude dele estar em grande aflição, o semblante dele estava caído, e que despertou ao rei alguma coisa que não estivesse no lugar. E o rei perguntou, ele falou o porquê, e o rei falou: então vá para a tua terra. E a história é muito bonita. Ele vai, ele pega madeiras, ele enfrenta resistências, mas a missão que ele chegou em Jerusalém, ele espiou a terra numa noite, viu a situação que se encontravam as coisas, e ali ele começou um trabalho de restauração da cidade de Jerusalém. Restauração dos muros, e junto da restauração do muro houve muito enfrentamento, muita dificuldade, muita necessidade. Mas o Senhor foi com ele, foi com aquele povo, e chegou o dia de eles celebrarem a vitória. E esse dia, irmãos, é parte do que foi escrito a respeito do dia da vitória, é o que nós lemos aqui. Esdras, que era muito importante para Neemias, a essa época já é o governador de Jerusalém, eles se reúnem todo o povo, colocam um púlpito e começam a proclamar a lei de Moisés. A lei
que aquele povo nunca deveria ter se afastado daquele costume, porque diz as Escrituras que pelo afastamento de praticar a lei, eles sofreram um grande dano. Estamos falando de um povo que sofreu, que viveu os dias de glória com Davi, com Salomão, e ao final do reinado de Salomão, o reino foi dividido, e os reis que sucederam foram de mal a pior, até que chegou o tempo que aquela terra foi conquistada, foram dominados, e eles ficaram 70 anos como escravos. Nessa época que eles foram como escravos, os mais doentes, os mais velhos foram mortos, e os mais jovens foram levados em cativeiro como escravo. Passados 70 anos, há a libertação do povo. Então é um povo sofrido, é um povo pós-exílio, pós-cativeiro. Eles começam a ouvir a lei e começam a chorar. Só que aqui não está escrito por que eles choravam. A cidade já estava em ordem, o muro já estava reconstruído, havia um princípio, a princípio, havia uma normalidade para aquele povo. Por certo, já não havia mais escombros nas ruas, não havia mais resquício de uma destruição, havia uma ordem. Então não havia motivos para chorar. Mas o povo, ao ler as Escrituras, que Esdras leu, que Neemias estava junto a eles começam a entender, Deus deu a eles compreensão de como era a vida segundo a lei mosaica. E aquele povo começou a chorar. E por que será que choraram? Será que choraram de arrependimento por não ter seguido a lei antes? Será que choraram por estarem incorrendo em pecados segundo aquela lei? Medo que houvesse novamente a frustração da prova, a da derrota? Será que eles choraram por alegria por terem chegado ao final daquela fase? A Bíblia não nos deixa esse esclarecimento. Mas os levitas, o próprio Neemias, o próprio Esdras, convidou o povo que não chorassem mais. Convidou o povo que fossem e que eles pudessem louvar ao Senhor, que eles pudessem fazer festa, que eles pudessem comer, beber, levar mantimento aos necessitados, porque era um dia de adoração a Deus, e a adoração ao Senhor se faz com alegria. Irmãos, a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, muitas vezes ouvimos conselhos, ouvimos orientações, ouvimos palavras de bênção, e nós não nos enquadramos naquela situação, porque a nossa vida não está esquadrinhada conforme os requisitos. Há entre nós, assistindo ao culto na igreja, se não todos nós, que ouvindo uma palavra de benção fala, mas provavelmente hoje não é para mim. Hoje o Senhor nos manda, segundo o conselho da palavra, que possamos voltar aos nossos lares, que possamos comer, beber e glorificar, porque é chegado o dia da vitória segundo o Senhor na nossa vida. A orientação, irmãos, ali naquela preleção, naquela pregação daquele povo, tinha de tudo. Tinha quem orientava, quem auxiliava, quem julgava junto de Neemias. Tinha os homens que ajudaram na construção, tinham as mulheres que davam alimento para eles, tinham os guardas da cidade, tinham as crianças, tinham os velhos e tinham as viúvas.
E a benção não chegou para um grupo, a benção chegou para todo o povo. E aqueles que não podiam participar junto da benção, a orientação foi: leva mantimento a eles, porque é chegado o dia de exaltação. Então a palavra, irmãos, vem para todos nós, que possamos ir de volta para as nossas casas e descansar no Senhor. Ainda que não nos encaixemos, mas o Senhor determinou o fim da nossa prova. Conforme a irmã testemunhou da palavra do improvável, que está vivendo as doçuras, as delícias do Senhor na vida dela, não precisaríamos nem ter palavra, porque quando nós ouvimos o que o Senhor faz com a nossa irmã, o Senhor poderá fazer na nossa vida também. Mas a palavra fala que é chegado o tempo para todos nós, o tempo de exaltação. Que possamos compreender, irmãos, não é quando nós queremos, mas é a vontade de Deus. Esses dias estávamos conversando, o Senhor trouxe à memória uma obra que Ele fez com meu pai, com a minha mãe, que eles não tinham dinheiro para comprar leite para minha irmã, estavam vivendo uma vida de muita restrição financeira, um empobrecimento muito grande, tudo dava errado na vida financeira deles. E eles foram a uma determinada igreja e o Senhor mandou a palavra e o irmão começou a pregar que haveria mudança de cativeiro. O Senhor trocaria a casa, trocaria o carro, trocaria a roupa, trocaria o ministério. E ele saindo da igreja, a minha mãe falou: meu pai, se a gente conseguir que essa palavra alcance a gente, somente para a gente pagar as dívidas, já está bom demais. Não é isso, mãe? Mas a palavra foi com eles. O Senhor cumpriu. E a palavra é com a igreja. A palavra, o Senhor nos orienta, o Senhor nos despertou de tantos livros, tantos capítulos, o Senhor nos fez encontrar o dia da celebração, da reedificação do templo da cidade de Jerusalém. Pode ter passado, o inferno ter passado com um trator na tua vida, mas o Senhor decreta que acabou e está restabelecida a misericórdia do Senhor sobre nós. As bênçãos, as misericórdias, não haverá mal nenhum que chegue na nossa tenda. Tá boa essa palavra, irmãos? Essa palavra o Senhor nos instrui, nos anuncia e Ele zela pelo cumprimento dela. Então somente nos coloquemos como o Senhor requer de nós, que possamos servir ao Senhor, como esse povo foi orientado a servir a lei mosaica, que possamos compreender aquilo que o Senhor requer de nós. Não importa a maneira como você chegou na igreja, mas é a maneira como você sairá dessa igreja. A maneira como você que está nos acompanhando pela internet, a maneira como você concluirá o momento em que você está assistindo o culto e a sua determinação de se fazer valer, de ser um servo, uma serva do Deus Altíssimo. De querer ser agradável a Deus. Cumpra com o que o Senhor espera de nós, com o que o Senhor espera de você, e haverá um manancial de vida na tua casa. Porque essa é a promessa da palavra. Reconheçamos, confiamos e vamos guardá-la nos nossos corações, porque como ela foi orientação para a nossa vida, anunciação no dia da nossa prova, será um modelo do dia da nossa exaltação também. Essa é a palavra. Recebamos como vinda de Deus, que por tudo na nossa vida o nome de Deus seja hoje e em eterno louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.